Quando a alma está cansada e tudo em nós parece prestes a desistir, uma simples reflexão pode reacender a esperança. Foi o que aconteceu quando escutei uma frase do Papa Leão XIV. Era algo tão discreto, quase sussurrado, mas que mudou completamente a forma como encarei minha dor. Quando o céu parece silencioso demais, é nos santos que encontramos eco para nossas preces. Eles que já caminharam por este vale e agora intercedem por nós diante de Deus. É com esse espírito que nos aproximamos desta oração com São Padre Pio, conhecido por tantos como amigo dos que sofrem e testemunha viva de que o impossível pode se tornar real. Não é apenas uma sequência de palavras, é um momento de fé, um espaço sagrado, onde não pedimos apenas por um milagre em nossa vida, mas também por cura na nossa família, na nossa igreja e neste mundo tão machucado. São Padre Pio, marcado por feridas visíveis de Cristo e por outras invisíveis, causadas por um amor sem medidas, jamais deixou de interceder por aqueles que buscavam consolo, e não parou. Continua a missão, agora do céu. Suas orações tocavam o coração de Deus quando ele andava entre nós, e ainda tocam. Por isso hoje não rezamos sozinhos. Convidamos Padre Pio para estar ao nosso lado enquanto caminhamos juntos pelos mistérios gloriosos do Rosário, pedindo que a luz do Cristo ressuscitado ilumine as partes mais sombrias da nossa história. Então, aqui vai o convite. Pare um instante agora. Respire fundo e confie. Deixe suas intenções, seus medos, suas dores, ali onde só você e Deus sabem. Não estamos aqui para rezar com palavras vagas, mas com um clamor sincero. Pedimos cura, pedimos um milagre e acreditamos que algo verdadeiro acontece quando levamos nosso pedido para a oração. Não com medo, mas com a confiança de um filho que sabe que será escutado. E quando estamos acompanhados por alguém como São Padre Pio, cuja fé jamais fraquejou, mesmo diante da dor, essa confiança cresce ainda mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai do céu, entregamos este rosário como um gesto de amor e confiança, em honra à Santíssima Virgem Maria, unidos espiritualmente a São Padre Pio. Pedimos com humildade que um milagre floresça em nossa vida. Um milagre de paz, de graça, de cura, de conversão. E, acima de tudo, apresentamos a Ti, com fé, as intenções guardadas no coração imaculado de Maria, que conhece nossas necessidades melhor do que nós mesmos. Oferecemos também à Tua Igreja, tão amada por São Padre Pio. Suplicamos por nosso Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, especialmente os que estão atravessando provações, e por todos os fiéis que rezam agora, com esperança viva, que o milagre aconteça. Nós confiamos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Perdoar é uma estrada estreita e muitas vezes dolorosa. Quando repetimos aquela oração simples, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, estamos dizendo mais do que palavras. Estamos nos comprometendo a soltar o que nos fere, assim como confiamos que Deus soltará o que o feriu em nós. E quando pedimos para não cairmos em tentação, para sermos livres do mal, estamos reconhecendo que sozinhos não damos conta. É uma entrega, uma confissão, uma súplica. Com esse espírito de confiança, nos voltamos às 3 virtudes que sustentam qualquer caminhada verdadeira: esperança e amor. E assim, como filhos que se voltam para a mãe, dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E seguimos com esse mantra que consola corações há séculos. Cada palavra, um fio que nos liga ao céu. Cada invocação, uma ponte de humildade e confiança.
A cada rogai por nós, pecadores, somos lembrados de que não estamos sozinhos, que há intercessão, que há colo, que há ternura mesmo em meio ao caos. Glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, reconhecendo que Ele sempre foi, é e será, mesmo quando tudo muda, mesmo quando nos sentimos frágeis. E num clamor que brota das profundezas do coração, pedimos: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, não por medo, mas porque desejamos ardentemente viver na luz. E especialmente por aqueles que mais precisam, os esquecidos, os abandonados, os cansados demais para rezar. É com esse espírito que começamos este rosário, não apenas como um ritual, mas como uma entrega sincera. Com as palavras de São Padre Pio, fazemos uma prece que vai além da razão. Ele, que compreendia como poucos o peso da vida, sussurra junto conosco: fica comigo, Senhor, fica comigo, porque sem ti eu me perco. Tu sabes o quanto sou distraído, o quanto me afasto com facilidade. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e só tua força pode me manter de pé, quando tudo me empurra para a queda. Fica comigo porque tu és minha vida. Sem ti, minha alma esfria. Tu és a luz que guia, e sem tua presença, tudo se apaga. Fica comigo, Senhor, para que eu entenda teus caminhos, para que eu ouça tua voz e tenha coragem de seguir. Eu te desejo. Desejo amar-te profundamente e permanecer contigo, não por medo, mas por amor. Mesmo com minha alma pobre, quero que ela seja teu abrigo. Que seja ao menos um cantinho de descanso para ti. Fica comigo, Jesus, porque o dia está acabando. O tempo corre, a vida passa, a morte se aproxima. O juízo e a eternidade me esperam. Preciso de forças para continuar, e essa força só vem de ti. Tarde da vida, noite de incertezas, sombras de angústia. Como eu te preciso, Jesus, neste escuro, nesta solidão, nesta luta invisível. Fica comigo, nesta noite silenciosa da existência. E quando tudo parecer perdido, ajuda-me a reconhecer-te. Assim como os discípulos te reconheceram ao partir do pão, ajuda-me a enxergar-te nos gestos simples. Que a Eucaristia, mesmo quando não posso recebê-la, seja luz em minha escuridão. Que seja consolo, que seja força, que seja minha verdadeira alegria. E no fim, quando minha última hora chegar, que eu esteja unido a ti. Mesmo que não fisicamente, que ao menos tua graça me envolva. Não peço glórias nem visões celestiais. Só peço uma coisa: tua presença, tua doce e fiel presença. Fica comigo, Senhor, porque sem ti eu não sei continuar. Sim, é isso que eu peço. Fica ao meu lado, Senhor, porque no fundo só a tua presença me basta. Teu amor, tua graça, teu coração, teu espírito, é por isso que eu vivo. É isso que meu coração verdadeiramente busca. Eu te amo e não peço nenhuma outra recompensa além de te amar cada vez mais, com um coração firme, sem desvios, sem distrações. Enquanto eu viver, vou te amar com tudo o que sou, e quando esse tempo aqui acabar, quero continuar te amando com toda a minha alma, por toda a eternidade. Amém. No primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição, aquela manhã em que tudo mudou. No Evangelho segundo São João, lemos que Pedro e outro discípulo correram até o túmulo. Chegaram juntos, mas o outro discípulo chegou primeiro. Ele olhou para dentro, viu os panos, mas não entrou. Quando Pedro chegou, foi direto para dentro do sepulcro. Viu os mesmos panos, e o que cobrira a cabeça de Jesus estava à parte, dobrado cuidadosamente. Então o outro discípulo também entrou. Ele viu e acreditou. E é nesse mistério da tua ressurreição, Senhor Jesus, que nos aproximamos com o coração aberto. Pedimos a conversão dos corações mais endurecidos, aqueles que já não sentem mais, que já não choram, que parecem ter perdido toda a sensibilidade diante do amor. Entregamos a ti essas almas como frutos do teu sofrimento, do teu sangue precioso derramado e da vitória do teu túmulo vazio. Sim, Senhor, unidos a São Padre Pio, também te oferecemos as nossas dores, as pequenas cruzes que carregamos no dia a dia e que muitas vezes escondemos de todos. Elevamos nossa oração por aqueles que ainda não te conhecem, para que tenham um encontro real contigo, que sintam o impacto da tua graça,
o alívio que só tua presença traz, e a alegria profunda de perceber que nunca estiveram sozinhos. Apresentamos cada nome, cada rosto, cada história, na intercessão de São Padre Pio, aquele que suportou tanto, que ofereceu tanto por amor às almas, que essas orações despertem vida nova naqueles que vivem como se estivessem espiritualmente adormecidos. E agora, como filhos diante do Pai, rezamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha o teu reino, e que a tua vontade, mesmo quando difícil, seja feita. Dá-nos o essencial de cada dia. Perdoa-nos como também queremos aprender a perdoar, e nos livra do mal que insiste em nos cercar. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E repetimos essas palavras com o coração cheio de esperança. A cada rogai por nós, pecadores, abrimos espaço para que a Mãe interceda pelas nossas quedas, pelas nossas dores escondidas, pelas nossas batalhas silenciosas. Sabemos que ela entende o que muitas vezes nem conseguimos explicar. E assim seguimos, ave após ave, mergulhados nesse ritmo que acalma a alma e aproxima o céu da terra, porque mesmo sem entender tudo, sabemos que algo se move dentro de nós quando rezamos com fé. Algo muda, algo cura, algo recomeça. E é nisso que confiamos juntos neste momento. Ave após ave, seguimos mergulhados nessa corrente silenciosa de fé, como quem segura firme um terço com as mãos, mas entrega a alma inteira em cada palavra. A cada invocação, lembramos do ventre que gerou a vida, do ventre que trouxe ao mundo aquele que venceu a morte. E ao repetir, rogai por nós, pecadores, reconhecemos, sem medo nem vergonha, que somos frágeis, que erramos, mas que temos a quem recorrer, que há uma mãe que não nos abandona, que há esperança mesmo quando tudo parece desabar. E assim seguimos, confiando que essas palavras simples, quando ditas com o coração, são ouvidas lá no alto. E depois dessa sequência de súplicas tão íntimas, nos voltamos à Trindade com gratidão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por tudo o que foi, é e será. Porque mesmo quando tudo ao redor muda, Ele permanece. E num sussurro de humildade pedimos: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, não apenas por nós, mas por todos, especialmente os que mais precisam de compaixão, os esquecidos, os que vivem nas sombras, sem forças para rezar por si. Chegamos ao segundo mistério glorioso, a Ascensão. Aquele momento em que, diante dos olhos dos discípulos, Jesus foi elevado ao céu, envolto numa nuvem. Eles ficaram ali, olhando para o alto, talvez sem entender. E então 2 homens vestidos de branco surgiram e disseram: por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu diante de vocês voltará do mesmo modo. E nessa promessa encontramos coragem, porque a ausência aparente não é abandono. Ele não se foi. Ele apenas voltou ao Pai para preparar o nosso reencontro. Neste mistério da Ascensão, entregamos à intercessão de São Padre Pio um clamor profundo: que haja um milagre dentro da Igreja. Que os sinais e maravilhas do início voltem a florescer, que os corações frios sejam despertados, que os pecadores encontrem o caminho de volta, que a graça se espalhe como brisa suave sobre um mundo cansado e sedento de sentido. Pedimos por cada pastor do rebanho, nosso Papa, os bispos, os padres, os que conduzem comunidades, os que muitas vezes carregam fardos silenciosos, que o Senhor os sustente, que lhes dê força para permanecerem fiéis em meio às provações. E você que lê, é convidado também a lembrar deles em oração. Pense naquele sacerdote que marcou sua vida, naquela religiosa que te estendeu a mão, naquele missionário que um dia cruzou teu caminho. Entregue esses nomes com fé, e juntos pedimos: Senhor, cuida dos teus servos. Pela intercessão de São Padre Pio, da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, guarda-os, protege-os, fortalece-os. E mais uma vez, como filhos que sabem a quem pertencem, nos voltamos ao Pai. Pai nosso que estais no céu, confiamos no pão que nos sustenta, no perdão que nos cura, na força que nos livra do mal. Seguimos de mãos dadas com Maria, repetindo as palavras que se tornaram consolo em tantas gerações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E ao ecoar essa oração, sentimos que não estamos sós. A fé nos acompanha, a esperança nos guia.
que o amor de Deus, mesmo invisível, nos envolve completamente. Ave após ave, a oração segue como um sopro sereno que atravessa o tempo e chega até os confins do nosso coração. Em cada palavra, sentimos a presença de Maria, essa mãe que acolhe, que intercede, que compreende nossas fraquezas e nunca se cansa de nos apontar para Jesus. Quando dizemos agora e na hora da nossa morte, não é apenas um pedido para o futuro distante. É um clamor para que mesmo neste instante, em meio às nossas pequenas mortes diárias, o cansaço, o medo, a solidão, ela esteja conosco, porque só o amor de uma mãe sabe reconhecer o que nem conseguimos expressar. Repetimos a oração quase como um mantra de fé e percebemos que algo começa a se acalmar dentro de nós. Um silêncio bom, cheio de sentido, que não é ausência, mas presença. Presença daquele que vem, mesmo quando não o vemos. E quando tudo ao redor parece barulho, a Ave Maria é um abrigo. É a linguagem da alma que cansou de se justificar e agora só quer se entregar. Ao final da dezena, rendemo-nos ao louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque mesmo quando nossa vida parece instável, Ele permanece eterno. E ali, de joelhos diante da própria limitação, confessamos: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, não como uma repetição automática, mas como quem entende que precisa de misericórdia, como quem olha ao redor e sente dor pelos que estão se perdendo aos poucos, dia após dia, sem perceber. É por todos eles também que rezamos. Chegamos então ao terceiro mistério glorioso, a vinda do Espírito Santo, um dia comum que se tornou extraordinário. Os discípulos estavam reunidos, talvez inseguros, talvez com medo, quando de repente o céu se moveu. Um vento forte preencheu o lugar, línguas de fogo desceram e pousaram sobre eles. E algo inédito aconteceu. Todos se encheram do Espírito e começaram a falar com ousadia, em línguas diferentes, em um mundo que precisava ouvir. Neste mistério, pedimos não apenas lembranças do passado, mas uma renovação agora. Com a intercessão de São Padre Pio, clamamos por um milagre, um novo Pentecostes. Que o Espírito Santo se derrame outra vez sobre nossa geração, que toque os cantos mais esquecidos da sociedade, os corredores frios da política, as engrenagens cansadas da economia, as famílias feridas pela pressa, os jovens que não sabem mais o que buscar. Que esse Espírito, que antes incendiou corações e transformou covardes em profetas, faça novamente o impossível, que ele mova estruturas, levante os que estão caídos, desperte consciências, cure divisões e, sobretudo, que ele acenda em nós a coragem de recomeçar, porque quando o Espírito vem, nada fica igual. Ele transforma a fraqueza em força, o medo em anúncio, a dúvida em fé viva. É esse milagre que pedimos hoje. Não algo distante, mas algo que comece dentro de nós, que mude nosso olhar, nossa maneira de amar, nosso jeito de caminhar neste mundo. E se parecer que está demorando, sigamos esperando juntos, como os discípulos, com o coração em silêncio, mas pronto para ser incendiado de novo. Às vezes, a transformação que pedimos para o mundo começa dentro da própria igreja, nas pequenas conversões silenciosas que ninguém vê, mas que mudam tudo. É por isso que, neste momento de oração, pedimos que o mesmo Espírito que encheu o coração de São Padre Pio venha novamente sobre nós, não como lembrança, mas como presença viva. Que esse Espírito desça com força sobre cada pessoa de fé, enchendo os corações de coragem, sabedoria e amor verdadeiro. Que os dons se manifestem não para espetáculo, mas para que a palavra chegue aonde mais falta luz, e o amor alcance quem mais precisa de abrigo. Mais uma vez, sem vergonha de insistir, pedimos: vem, Espírito Santo, sopra sobre os desertos da alma, visita os vazios da sociedade, toca com poder as feridas escondidas nas famílias, nos lares, nas instituições, renova por dentro o que por fora já parece sem vida. E que cada um de nós seja um pequeno sinal do teu agir, assim como foi Padre Pio, com mansidão, mas com firmeza, com silêncio, mas cheio de fogo por dentro. E mesmo no meio desse clamor, fazemos uma pausa e nos voltamos ao Pai, com a oração que nos une a todos. Pai nosso que estais no céu. E mais uma vez entregamos tudo,
As lutas, os perdões difíceis, os dias de incerteza, a fome que não é só de pão. Repetimos a oração que já atravessou séculos e consolos, e nos deixamos ser conduzidos por essa confiança antiga e sempre nova. Seguimos com Maria, ave após ave, como quem caminha passo a passo numa estrada feita de fé. Cada palavra é uma pedra firme no chão da alma. Cada invocação é uma mão que se estende quando tropeçamos. Ao repetir que ela é bendita, lembramos que há um fruto, Jesus, que brotou do ventre de uma mulher que acreditou contra todas as evidências. E ao pedirmos que rogue por nós, não é por formalidade, é porque sabemos que precisamos mesmo de intercessão, especialmente na hora da nossa morte, que às vezes não é literal, mas acontece em forma de desânimo, de perdas, de desesperanças que parecem finais. 10 vezes, deixamos o coração se embalar nesse ritmo. 10 vezes, nos deixamos ser consolados. Ao final, voltamos à origem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque toda essa entrega, no fundo, é sobre voltar para casa. E mais uma vez, no íntimo da alma, pedimos: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Não porque queremos fugir do castigo, mas porque ansiamos pela luz. Queremos chegar ao céu e, se possível, levar muitos conosco. Especialmente os mais perdidos, os mais esquecidos, os que já não sabem mais como rezar. Essa é a força de uma oração feita com fé. Ela toca o invisível, move o impossível e acende de novo o que parecia ter se apagado para sempre. E seguimos. Porque rezar é caminhar, e a cada mistério damos mais um passo. No mistério da Assunção, somos convidados a contemplar algo que vai muito além da razão. A Mãe sendo elevada ao céu, corpo e alma, como sinal de esperança para todos nós. E ao ouvir novamente as palavras de Maria, aquela oração profunda em que sua alma engrandece o Senhor e se alegra nele, somos lembrados de que Deus não se esquece dos pequenos. Ele vê o escondido, valoriza o humilde, exalta quem ninguém nota. Ele não olha com os olhos do mundo. Ele vira as lógicas de cabeça para baixo, derruba os poderosos de seus tronos e levanta os que vivem no chão. Maria sabia disso, não apenas porque leu em livros sagrados, mas porque viveu isso no próprio corpo. Ela experimentou o Deus que preenche os famintos com coisas boas e deixa os ricos de si mesmos voltarem de mãos vazias. Ela, que era apenas uma jovem de um vilarejo simples, foi chamada de bendita por todas as gerações. Não por status, mas porque se entregou sem reservas. Porque disse sim quando tudo dentro dela podia ter dito não. É com esse espírito que também nos aproximamos e pedimos: Senhor, concede-nos o milagre da santidade. Não uma santidade distante, inalcançável, mas uma que começa na entrega das pequenas coisas. Mostra-nos o que ainda precisamos soltar para sermos mais teus. Ajuda-nos a perceber onde ainda resistimos, onde ainda escondemos nossos medos, onde ainda preferimos o controle em vez da confiança. Que o Espírito Santo nos transforme por dentro, moldando em nós as virtudes que mais agradam ao teu coração. A fé que sustenta, a esperança que acalma, o amor que serve. Que a nossa alma, mesmo com tantas quedas, comece a desejar com mais verdade o céu. Também entregamos neste momento, unidos em oração com São Padre Pio, todos os que partirão hoje deste mundo. Aqueles que talvez estejam sozinhos, esquecidos, ou mesmo sem uma última oração feita por eles. Que pela tua misericórdia sejam acolhidos na eternidade, que sejam abraçados por ti e mesmo no último instante, tocados pela graça que transforma. Colocamos nas tuas mãos também todas as almas do purgatório, que esse mistério seja para elas um degrau de luz, um alívio, um sinal de que não foram abandonadas. E mais uma vez, retornamos com confiança à oração que já se tornou lar para tantos de nós. Pai nosso, que estais no céu, seguimos pedindo o pão, o perdão, a proteção. Seguimos confiando, mesmo quando o caminho é escuro. E seguimos também com Maria, repetindo com fé: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Como quem segura sua mão nos momentos difíceis, como quem encontra nela a força para continuar. A cada rogai por nós, deixamos escapar o peso do orgulho e reconhecemos: sim, precisamos de ajuda. Precisamos da intercessão da Mãe, daquela que já está no céu e nos aponta o caminho.
Seguimos com o coração mais leve, porque sabemos que essa caminhada de fé não se faz sozinho, porque mesmo quando o mundo grita, há silêncio na oração. E mesmo quando tudo parece perdido, há promessas que continuam de pé. Amém. Ave após ave, seguimos com o coração entregue, como quem segura na mão da mãe e encontra consolo. A cada invocação, sentimos que não estamos sozinhos. Há alguém que caminha conosco, que intercede mesmo quando mal conseguimos expressar nossas dores. Quando dizemos, rogai por nós, pecadores, estamos dizendo, precisamos de você, agora, neste exato momento, e também na hora em que fecharmos os olhos pela última vez. É uma oração que atravessa o tempo e nos lembra que há misericórdia esperando por nós. Ao final da dezena, nos unimos mais uma vez ao louvor eterno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque tudo que somos e tudo que pedimos se apoia nessa certeza. Deus esteve, está e estará. E num sussurro de fé, repetimos com humildade, ó meu Jesus, perdoai-nos, porque não existe oração verdadeira sem arrependimento. E não há esperança mais bonita do que a que brota no meio da dor, quando ainda acreditamos que há salvação, mesmo para os mais perdidos. No quinto e último mistério glorioso, contemplamos a coroação de Maria como Rainha do Céu. E nesse gesto, Deus não apenas exalta a humildade, mas nos mostra qual é o destino de quem confia. No livro do Apocalipse, lemos que um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. É a imagem da vitória, da promessa cumprida, do amor que venceu o mal. Maria não foi coroada por mérito humano, mas porque disse sim mesmo sem entender tudo, mesmo com o coração apertado. Neste mistério, reconhecemos a beleza da Virgem, não apenas a exterior, mas a que nasce da entrega total. Ela é mãe, é rainha, é refúgio, é sinal de que vale a pena confiar. E por isso hoje colocamos diante de Ti, Senhor, todas as nações, todos os povos, cada terra marcada por sofrimento, guerras, divisões, pobreza ou solidão. Pedimos por meio da intercessão de Maria e de São Padre Pio, que Tua paz alcance os lugares mais esquecidos, que o Teu reino toque a realidade de quem já perdeu a esperança. Oferecemos essa oração como quem planta uma semente. Talvez pareça pequena, talvez passe despercebida aos olhos do mundo. Mas diante de Ti, Senhor, cada intenção conta. Que o triunfo do Imaculado Coração de Maria aconteça no nosso tempo, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos. Que os corações sejam tocados e renovados, e que esse mundo mesmo tão ferido experimente a alegria de ser amado por Ti. Mais uma vez, elevamos nossas vozes ao Pai. Que o Teu nome seja santificado, que o Teu reino venha, que a Tua vontade se cumpra. Dá-nos hoje o pão que sustenta o corpo e a alma. Perdoa-nos como só Tu sabes perdoar, e nos livra de todo o mal, mesmo aquele que ainda não conseguimos enxergar. Seguimos com Maria, rezando, confiando, caminhando, porque onde ela está não falta direção. E quando ela intercede, o céu se aproxima. E é nesse céu que repousamos nossa esperança. Amém. E assim, com o coração ainda imerso na oração, seguimos repetindo com fé cada Ave Maria, como quem se agarra a uma corda invisível que nos puxa para mais perto do céu. A cada invocação, a Mãe responde com sua presença silenciosa e firme. A cada pedido de intercessão, ela nos acolhe como filhos que ainda tropeçam, mas não desistem de caminhar. E quando dizemos agora e na hora da nossa morte, não falamos apenas de um momento futuro e distante, mas de todas as pequenas mortes que enfrentamos dia após dia, as dores caladas, os lutos que ninguém vê, as desistências que quase aconteceram. E ao encerrarmos mais uma dezena, nos voltamos à Trindade com gratidão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque é nessa certeza de um Deus que permanece que encontramos descanso. E em seguida, nos rendemos mais uma vez à misericórdia pedindo: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, porque sabemos que somos frágeis, porque sentimos que o mundo anda ferido, e porque acreditamos que a salvação é para todos, especialmente para os que mais se perderam no caminho. E então, com a alma já tocada por tudo que rezamos, elevamos uma das orações mais comoventes da fé: Salve Rainha,
Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. E ao chamar Maria de nossa vida e esperança, percebemos que há algo de profundamente verdadeiro nisso. Ela é a ponte entre nossa miséria e a esperança de recomeço. Somos, de fato, filhos exilados, tantas vezes errantes, vivendo num vale de lágrimas, mas temos a quem clamar. E quando suplicamos que ela nos mostre Jesus após o exílio, estamos pedindo mais do que conforto. Pedimos direção, pedimos sentido, pedimos salvação. Na doçura de sua intercessão, encontramos força, e por isso rogamos: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, que os seus olhos nos acompanhem até o fim, que não falte luz quando a noite chegar, que sejamos feitos dignos das promessas que Cristo nos deixou, e que mesmo com tantas falhas, sejamos conduzidos com ternura até os braços do Pai. Confiamos no Sagrado Coração de Jesus, onde colocamos todas as nossas angústias. Pedimos a intercessão do Imaculado Coração de Maria, pois sabemos que nele pulsa um amor que nunca se cansa de acolher. Invocamos São José, protetor silencioso, e São Miguel Arcanjo, defensor incansável. Contamos com o nosso anjo da guarda, que mesmo quando nos esquecemos dele, continua nos protegendo. E nos unimos mais uma vez a São Padre Pio, cuja vida foi um testemunho de fé, dor e entrega, para que ele interceda por nós, especialmente nos momentos mais difíceis. E assim, encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa oração chegou ao seu coração, talvez seja porque ela veio em um momento certo, como resposta a um pedido silencioso. Talvez você esteja esperando um milagre. Talvez já tenha tentado de tudo, mas nesta entrega, mesmo sem saber como, algo se move. Porque a fé, quando é sincera, transforma. Porque a oração, quando é feita com esperança, abre caminho onde antes só havia deserto, e é nisso que acreditamos, que Deus ainda realiza maravilhas, que a Mãe ainda intercede, e que, por mais escuro que pareça, a luz não deixou de brilhar. Amém. Se hoje você sente que precisa da graça de Deus para mudar de rumo, então está exatamente onde precisa estar. Nada é por acaso quando o coração se abre com sinceridade. Padre Pio, esse intercessor incansável, fiel, próximo, escuta o clamor daqueles que chegam com fé. Ele acolhe intenções como quem segura algo precioso e as leva até os pés do Senhor. Há uma promessa que não foi esquecida. Quando essa oração é repetida com fé, 3 vezes, algo começa a se mover. Não por mágica, mas porque a fé verdadeira toca o céu. Essa oração foi feita com um desejo profundo. Ao unir corações em confiança, a mão de Deus se estenda sobre nós, que a resposta venha, que o silêncio se quebre. E por isso, com coragem e esperança, afirmamos: os milagres virão, porque confiamos. Confiamos na intercessão de Padre Pio, confiamos na bondade de Deus. Confiamos que Ele ainda escuta quem se achega com alma rendida. Sinta-se acolhido nesta corrente de oração. Você pode escrever o que deseja apresentar, porque quando oramos juntos, a fé se fortalece, as dores ficam mais leves, e o que parecia impossível começa a ganhar forma. Quanto mais vozes se unem, mais longe nossa oração chega. Que esse momento não seja apenas um pedido, mas o início de uma nova confiança. Que a força espiritual de Padre Pio te envolva como um abraço e que os sinais de Deus comecem a surgir, simples, reais no tempo certo. Hoje, com o coração aberto e cheio de esperança, nos voltamos a ti, querido Padre Pio, Santo da Esperança, abrigo dos que já quase desistiram, incansável no céu, atento ao clamor dos pequenos. Nos aproximamos porque cremos, porque vimos tantos testemunhos de tua ajuda, de tua mão estendida, quando o peso parecia insuportável. Sabemos que tua fé nunca vacilou, mesmo quando o sofrimento te rasgava por dentro. Tu carregaste os sinais de Cristo no próprio corpo, feridas que não eram só tuas, mas nossas também. Tu sabias o que era se doar pelos outros, mesmo em silêncio. E é por isso que, com respeito e amor, colocamos diante de ti as nossas necessidades. Chegamos com a alma cansada, com dúvidas que nos afligem, com medos que tiram o sono, mas confiamos em tua intercessão. Pedimos, fica ao nosso lado, leva nossas orações até o coração do Pai.
porque acreditamos que tua voz no céu ainda tem peso, ainda move o invisível, ainda alcança o impossível. E neste dia, com fé renovada, repetimos com esperança essa oração 3 vezes, com os pés no chão e os olhos no alto, porque acreditamos, sim, que os milagres estão se aproximando. Acreditamos que tu estás nos ouvindo e acreditamos que, mesmo sem entender tudo, Deus está agindo. Elevamos juntos essa súplica. Padre Pio amado, escolhido por Deus, te pedimos os milagres que só a tua intercessão pode trazer. Que tuas orações abram os céus e que a bênção que esperamos venha ao nosso encontro como um rio que transborda no tempo da seca. Quando tu apresentas nossas dores diante do Senhor, temos a certeza de que Ele escuta. Tua humildade, tua entrega, teu amor puro, foram e continuam sendo canais de milagres. Em teu nome e com toda a nossa devoção, esperamos os sinais que pedimos com fé. Padre Pio, tu que escutavas cada gemido, cada oração silenciosa, abre hoje as portas do céu para que nossas lágrimas se transformem em consolo, nossas esperanças em bênçãos. Tu que caminhavas entre nós como reflexo do amor de Cristo, acolhe agora estas palavras tão simples, mas tão sinceras. Leva-as até o coração do Pai. E, como filhos confiantes, repetimos 3 vezes essa verdade. Os milagres virão, porque nossos corações creram. E quem crê nunca está sozinho. Confiamos em Ti, porque acreditamos no poder da Tua oração. Repetimos mais uma vez, com a alma cheia de esperança. Os milagres virão. Não por mérito nosso, mas porque depositamos em Ti a nossa confiança. Cremos na Tua intercessão, e por isso repetimos com ainda mais fé. Os milagres virão porque Teu coração generoso jamais deixa de ouvir os que Te buscam com fé sincera. E dizemos pela última vez, com a certeza que nasce da fé amadurecida na dor, os milagres virão porque confiamos em Ti, porque sabemos que Tua oração nunca falha. Padre Pio, Tu nos ensinaste com palavras simples e poderosas. Reze, tenha fé e não se preocupe. Hoje viemos exatamente assim, rezando com o coração escancarado, sem defesas, apenas confiando. Tu sabes do que precisamos antes mesmo que digamos. Tu sentes as nossas dores como se fossem tuas, e tu, que foste luz neste mundo, continuas a brilhar do céu, indicando o caminho que leva ao milagre que tanto pedimos. Por isso, repetimos com a alma rendida. Padre Pio, eu confio em Ti. Escuta o meu clamor. Traz o milagre pelo qual estou suplicando. Intercede por mim diante do Senhor. Que as correntes que me prendem se quebrem, que as barreiras que me impedem de seguir caiam por terra, que aquilo que hoje parece impossível, amanhã se torne testemunho vivo da graça. Santo dos milagres, atende este pedido feito com fé, para que nosso coração cante cheio de alegria ao Deus que tudo pode. Ao repetirmos essa oração mais 3 vezes, depositamos toda a nossa confiança na força da Tua intercessão. Deixamos que os milagres comecem a florescer. Suplicamos mais uma vez com fé firme. Padre Pio, escuta esta prece. Mais uma vez te pedimos, traze-nos o milagre que esperamos. E pela última vez repetimos com amor. Traz esse milagre porque Teu amor alcança os céus. Tu nos disseste que a confiança abre as portas do impossível. E é com esse espírito que nos apresentamos agora. Corações prontos para crer. Almas dispostas a se entregar. Mentes abertas para acolher o amor sem limites de Deus. Não esperamos porque merecemos, mas porque confiamos no poder da Tua súplica, na ternura do Pai que sempre escuta um filho que ama. E agora, irmãos e irmãs, proclamamos juntos, sem medo, Padre Pio, veremos milagres. Padre Pio, receberemos milagres. Padre Pio, hoje cremos que o céu responderá. Ó glorioso Padre Pio, servo fiel de Deus, homem de oração profunda e coração que nunca se fechou aos necessitados, recorremos a Ti, porque sabemos que temos em Ti um amigo forte, leal, que carrega nossos pedidos direto ao coração do Pai. Tu disseste que as maiores provações trazem as maiores graças, e é nisso que nos firmamos. Mesmo quando tudo escurece, Tua oração nos alcança com a luz de Deus. Hoje pedimos novamente graça, favor, o milagre que não conseguimos mais parar de esperar. Por isso dizemos juntos, Padre Pio, escuta nossos clamores,
recebe nossas preces. Intercede por nós diante de Deus. Tu que carregaste os sinais das chagas de Cristo no corpo e na alma, que partilhaste com Ele tanto a dor quanto a glória. Tu entendes cada lágrima que derramamos, cada medo que nos rouba o sono. Conheces o peso que carregamos, as dores que não sabemos nem explicar, e é por isso que voltamos a Ti, porque Tua misericórdia nos devolve a paz. Querido Padre Pio, nesta oração que fazemos agora, pedimos que nos envolvas com Teu amor e Tua compaixão. Cuida das nossas famílias, dos nossos sonhos, da nossa vida inteira. Tu sempre disseste: reze, tenha fé e não se preocupe, pois é isso que estamos fazendo hoje, colocando nas Tuas mãos todas as nossas preocupações e esperando, com o coração humilde, o milagre de Deus acontecer. Amém. Tu transformas o medo em paz, a agitação em calma, a dúvida em confiança. E agora, com o coração entregue, dizemos juntos essa súplica cheia de fé. Padre Pio, por Tua poderosa intercessão, deixa-nos ver a mão de Deus agindo em nossa vida. Repetimos essa frase 3 vezes, deixando que a fé cresça a cada palavra, como o sol que faz a flor desabrochar, como Tua oração que reacende a esperança em nossos corações. Ó Padre Pio, confiamos nos milagres que ainda estão por vir, porque toda vez que Te invocamos, sentimos que o céu nos escuta. Querido Padre Pio, assim como foste agraciado em vida com o dom de compreender as profundezas da alma humana, hoje te pedimos, olha para dentro de nós, vê a sinceridade das nossas intenções, o desejo verdadeiro que temos de caminhar na luz de Deus. Tu que passaste a vida fazendo o bem, levando alívio e cura a tantos corações, continua agora do céu guiando nossos passos, restaurando nossos caminhos, trazendo paz onde tudo parece perdido. Em Teu nome, corações aflitos são consolados. Por Tua oração, o impossível se torna possível. Acreditamos de todo o coração que quando elevamos nossa voz em oração, o céu se move. E é por isso que falamos contigo agora, Padre Pio. Com confiança plena, afirmamos, veremos milagres, receberemos as bênçãos pelas quais clamamos. Unidos como uma só família de fé, nos voltamos a Ti, Santo dos impossíveis, pedindo mais uma vez, reza conosco, abre as portas do céu para que nossas alegrias, nossas feridas e nossas necessidades sejam levadas diante do trono da misericórdia de Deus. Vamos repetir mais 3 vezes, com a alma firme, essa entrega ao plano divino, porque temos certeza de que Tuas orações não ficam sem resposta. Sabemos que quando Deus ouve Teu nome, o amor dele se derrama, as portas se abrem, a dor se desfaz e a luz volta a brilhar nos cantos escuros da vida. Padre Pio, incansável na oração, ajuda-nos a seguir Teu exemplo. Dá-nos força para continuar acreditando, mesmo quando tudo parecer contrário. Ensina-nos a confiar no tempo e na vontade perfeita de Deus. Toda dor tem um propósito. E nesta última prece, elevamos nossas intenções a Ti, ó Padre Pio, marcado pelas chagas de Cristo, que sofrestes pelos outros e por amor. Fica diante do Senhor e intercede por nós, para que os milagres toquem a nossa realidade. Confiamos em Ti agora e sempre, querido Padre Pio. Unidos na oração, nos apegamos à certeza de que os milagres virão, porque Teu coração, transbordando de compaixão, carrega até Deus cada um dos nossos clamores. E agora, irmãos e irmãs, encerramos esse momento com fé renovada, certos de que pela intercessão de Padre Pio, o sobrenatural se tornará real. Lembre-se sempre, ao rezar, reze com fé. Uma oração se torna poderosa quando nasce de um coração sincero e confiante. Padre Pio, nosso protetor fiel, sempre nos lembrou de não vivermos presos à preocupação, mas de descansarmos no amor e na misericórdia de Deus. Ao rezarmos 3 vezes, como acabamos de fazer, unimo-nos a uma fé firme que não se dobra diante da adversidade. Confiamos que nossas esperanças serão ouvidas e nossas necessidades atendidas. Por isso, mantenha essa oração viva. Leve-a a quem precisa de esperança. Que a graça que brota da intercessão de Padre Pio alcance ainda mais corações. Porque quanto mais oramos, mais o céu se move e mais milagres acontecem. Que tudo aquilo que você precisa, aquilo que o coração grita em silêncio, aquilo que só Deus conhece, comece a encontrar resposta. Que as orações de Padre Pio continuem renovando sua vida.
tocando cada parte que precisa ser curada, restaurada, fortalecida, e que a graça que você tanto espera, o milagre que talvez já nem saiba como pedir, esteja neste exato momento a caminho, conduzido pela misericórdia de Deus e pela poderosa intercessão desse santo que nunca abandona os que nele confiam. Amém. Se houver algo que seu coração deseja entregar, faça isso com fé. Coloque suas intenções diante de Deus. Padre Pio permanece por perto, não apenas como memória, mas como presença viva, como auxílio constante. Que cada oração sua, mesmo aquelas ditas em lágrimas ou no silêncio da alma, encontre acolhida sob o olhar amoroso desse intercessor fiel. E que a bênção de Deus te envolva com ternura e esperança, hoje e sempre.